E na véspera do primeiro turno, a corrida pela Prefeitura de São Paulo vira mais uma vez um caso policial. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Federal para investigar o laudo médico com indícios de falsificação publicado pelo candidato Pablo Marçal contra Guilherme Boulos. Veja. O perfil ligado ao candidato do PRTB, Pablo Marçal, foi retirado do ar no meio da tarde deste sábado. A suspensão ocorreu por decisão do juiz Rodrigo Capês, que considerou os fatos graves às vésperas da eleição para interferir no ânimo do eleitor, mediante a divulgação de documento médico falso que atestaria de modo igualmente falso que o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, seria dependente químico. Na decisão, o juiz diz que Marçal pode ter cometido 4 tipos de crimes. O juiz também mandou apagar a postagem com o suposto laudo médico contra Boulos. O documento traz um dígito a mais no RG do candidato. O texto tem também um erro de português logo na primeira linha e descreve que o suposto surto ocorreu em 19 de janeiro de 2021. Naquela data, Guilherme Boulos teve um compromisso com um vereador de Osasco, na Grande São Paulo, e no dia seguinte distribuiu cestas básicas na periferia da capital. O laudo com indícios de falsificação é assinado pelo médico José Roberto de Souza, que morreu em 2022. Por telefone, a filha dele diz que a assinatura que aparece no documento não é do pai. De ver o nome do meu pai e o CRM dele envolvido nessa farsa desse candidato, suposto candidato, que eu espero que ele seja impugnado até a eleição. Não tem limite para ele, parece. O sócio da clínica onde teria ocorrido o suposto atendimento, Luiz Teixeira da Silva Júnior, é amigo de Pablo Marçal. Nós fomos até o local onde funcionaria o consultório que atendeu Boulos, mas vizinhos informaram que a unidade fechou há 2 anos e que outra clínica foi aberta no local. O candidato do PSOL cobrou providências. O que a gente espera é que a justiça tome as medidas cabíveis. A gente espera também é que a verdade circule mais do que a mentira circulou. Já Pablo Marçal disse que o documento foi encaminhado pelo advogado dele. Tem que checar com o meu advogado, ele que recebeu. Eu, Pablo, na minha rede social foi postado, eu não tenho nenhuma ligação com o laudo. E confirmou que conhece o proprietário da clínica onde o documento teria sido emitido. Você conhece o dono da clínica? Claro, é seu amigo? Claro. O senhor mantém que esse laudo é verdadeiro? Quem emitiu que tem que falar, eu só publiquei. A minha parte é publicar. Para driblar a justiça eleitoral, um novo perfil do candidato do PRTB foi aberto nas redes sociais no meio da tarde. O inquérito que apura se houve falsificação do laudo médico foi instaurado na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Peritos da PF estão analisando o documento e depois devem encaminhar um parecer para a Justiça Eleitoral, que é a responsável por julgar casos como esse. Não há prazo para o relatório ser divulgado. Especialistas avaliam que, se for comprovada a falsificação, pode haver punição para o candidato Pablo Marçal. É preciso conectar a divulgação do laudo a uma eventual interferência disso no resultado eleitoral. Se isso ficar comprovado, aí sim você pode ter uma cassação de registro e uma cassação da candidatura dele, caso ele vá para o segundo turno. A atitude de Pablo Marçal foi condenada por outros candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo. O ato que o Marçal comete, é um crime que a gente precisa repudiar com todas as forças. Essa é a realidade do Pablo Marçal, que acusa e acusa e acusa e acusa sem provas, simplesmente ignorando a lei, ignorando o processo democrático. Durante um ato de campanha com Guilherme Boulos na Avenida Paulista, o presidente Lula cobrou mais rapidez da Justiça Eleitoral. Temos casos que a vez do resultado é 4, 5 meses depois das eleições. Quando se trata de uma eleição, esse processo tem que ser julgado imediatamente. Além da Polícia Federal, a Polícia Civil de São Paulo também abriu um inquérito para apurar se houve falsificação da assinatura do médico José Roberto de Souza, conforme você acompanhou nessa reportagem.
O repórter Marco Pagete traz os detalhes agora ao vivo para a gente. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte, Pagete: qual deve ser o primeiro passo da Polícia de São Paulo? Boa noite. Será a análise desse documento, viu, César? Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. O delegado responsável do caso, William Wong, disse que já pediu a perícia desse documento publicado na rede social do candidato do PRTB, Pablo Marçal. Segundo o delegado, as pessoas envolvidas deverão ser convocadas para prestar depoimento já nos próximos dias. Entre essas pessoas está a filha do médico, que conversou com a nossa equipe por telefone e disse estar revoltadíssima com toda essa situação. Só para também deixar claro para a nossa audiência, essa investigação é diferente da investigação em curso pela Polícia Federal, pois não se trata da Justiça Eleitoral. Está relacionada, sim, com a Justiça Comum, César. Obrigado pelas informações, Pagete. Olha, nós vamos continuar trazendo sempre a informação ao vivo para você e nós vamos direto para Brasília para saber das reações lá na capital federal. Paola Cuenca está conosco. Alguma autoridade já se manifestou com relação a este caso? Conta pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César, para quem está nos acompanhando. Olha, até agora nenhuma manifestação, nem mesmo da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Mas a gente teve outro tipo de manifestação nesse sábado, viu? O ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu para que Pablo Marçal, na verdade, intimou Pablo Marçal para que ele preste esclarecimentos sobre outro assunto. Moraes deu 24 horas para que Marçal explique o acesso irregular dele ao X, a rede social de Elon Musk, que está bloqueada aqui no Brasil desde o fim de agosto. De acordo com a Polícia Federal, Pablo Marçal utilizou o X, publicou na rede social na noite desta sexta-feira justamente aquele vídeo com o falso laudo de internação do candidato Guilherme Boulos. De acordo com os investigadores, Marçal voltou a acessar e publicar na rede social neste sábado e também fez a mesma coisa em dias anteriores. Cabe a gente lembrar que, por conta desse bloqueio à rede social, o acesso por meio de manobras tecnológicas ao X não é permitido. Quem fizer isso pode ser multado em R$50 mil. Nessa decisão de sábado, Moraes ainda alertou que essa conduta de Pablo Marçal pode se enquadrar como abuso de poder econômico ou uso indevido de meios de comunicação, o que pode gerar cassação do registro da candidatura, cassação de mandato ou até mesmo inelegibilidade. César.